Mudando de assunto, vamos falar de osteoporose agora. Ontem foi o Dia Nacional da Osteoporose, você sabia disso, né? Muita gente falou de osteoporose, mas a gente vai dar um toque diferente hoje. A gente sabe que a doença é uma doença, diminui a massa óssea lá dentro do osso, fica poroso, né? A tal ponto que até uma batida mais forte, pode quebrar, pode fraturar. Né, por representar uma séria ameaça aos idosos, essa doença passou a ter um cuidado mais de perto. Mas nos últimos 5 anos, olha que interessante, já se sabe que há um grupo de risco entre as crianças. Inclui aquelas com dificuldade de absorção de cálcio, principalmente. A gente vai conversar sobre isso com o Dr. José Roberto, nosso geriatra. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Meu querido, eu achei essa notícia, assim, até um pouco assustadora. Porque quando a gente fala de osteoporose, a gente já associa com uma doença da idade. Criança sofrendo com isso também é possível? Na verdade, as crianças vão ter mais riscos, né? Se tem uma deficiência de absorção de cálcio, né? Principalmente por ter intolerância à lactose, por exemplo, que não faz uma boa ingesta de cálcio. Se não faz ingesta através do leite, nós vamos ter que fazer uma suplementação de cálcio. Porque a quantidade de massa óssea que a gente adquire na idade jovem, até um pico de 25, 30 anos, é que vai determinar o meu pool, a quantidade, meu armazenamento de osso. Por isso que criança tem que tomar leite. Criança tem que tomar leite. Se for intolerância, tem que suplementar cálcio. Porque é esse pool, esse armazenamento de cálcio que vai fazer com que eu tenha um grande pico de massa óssea, porque depois dos 25, 30 anos nós perdemos mais osso do que formamos. Olha. Até então a gente forma mais do que perde. Nós temos no dia a dia uma constante formação e reabsorção. Para a gente entendê-lo, para a gente formar osso, a gente tem que reabsorver osso. Então isso é fundamental. Depois de uma certa idade, há um desequilíbrio, com mais reabsorção do que formação. E aí o risco do osso fica poroso, como você disse. E é perigoso isso, né? Porque pode bater, cair, machucar, quebrou. Em crianças, como o doutor falou, é mais difícil acontecer, mas pode ser pela falta de ingesta de cálcio. Mas essa questão de bater, cair, quebrar o osso é algo que também deixa as pessoas muito preocupadas. E o doutor estava me dizendo nos bastidores que uma das soluções para se tratar a osteoporose seria a prática de exercício físico. Uma das, já ele fala as demais. Com relação ao exercício, qual o exercício mais indicado? Então, não só para tratar, mas para prevenção também. Então, para quem não tem osteoporose, vamos fazer exercício físico. Para quem já tem, também vamos fazer. O melhor exercício físico para osteoporose é exercício resistido, a tal da musculação. Certo. Então, esse é o melhor exercício. O exercício pior para osteoporose é exercício dentro da água, porque tem menos impacto. Mas a gente tem que analisar se a pessoa que nós estamos vendo pode fazer uma musculação, se ela tem alguma limitação articular, alguma coisa, ou um problema cardíaco mais sério que limita uma resistência. Mas em termos, pensando só em osteoporose, não pensando num paciente como um todo, para osso, melhor exercício resistido, musculação. Quem que ligou, Fefe? Conta pra mim. A Laide, um beijo, Laide. Ela disse que em 2011 fez uma densitometria óssea e constou osteopenia. O que é isso? Aproveitando, Alaide, então, ela citou a densitometria óssea. Então, o exame para se fazer diagnóstico de osteoporose ou de osteopenia chama-se densitometria óssea. Como o próprio nome fala, mede a densidade mineral óssea. Então, mede a quantidade de osso daquela pessoa em relação ao pico de massa jovem, que eu citei agora há pouco. Então, faz um comparativo com o pico de massa jovem. Isso é ajustado para a idade da pessoa, isso é ajustado para a raça da pessoa que está fazendo o exame. Entendi. Osteopenia é um estágio antes da osteoporose. Então, nós temos o osso, a normalidade, nós temos a osteopenia, que é um declínio, mas não chega a ser tão poroso, tão fraco quanto a osteoporose. O risco não está tão aumentado quanto a osteoporose. E depois temos a osteoporose, que é um momento mais de fragilidade óssea. Então, é o estágio que antecede algo pior, que seria a osteoporose. Isso. Esse é o momento ideal de fazer uma intervenção e tentar estabilizar esse paciente aí, nessa fase de osteopenia, ou até ter um ganho de massa óssea para que ele não entre na osteoporose. A dúvida dela aí é que ela está tomando vitamina C, vitamina D e... que mais, produção? Cálcio. Vitamina D e cálcio. Ela quer saber se tem cura. O que vai acontecer com ela tomando isso
que ela vai ter que tomar pro resto da vida, o que ela faz? A princípio a gente não tem... A Elaide tem idade da Elaide? Qual que é a tua idade, Elaide? Não informou. Liga aí, Elaide, para falar. Bom, mas enfim, ela tem uma suplementação de cálcio e vitamina D, é recomendável, né? Pelo menos 1 grama de cálcio por dia, e hoje fala em 800 unidades diárias de vitamina D, né? A gente pode ser isso através um pouco do sol, né, com os cuidados com a pele, e a vitamina, o cálcio através do leite e derivados, mais suplementação de comprimidos, por exemplo. Entendi. Então, isso é fundamental para prevenção, que ela está numa fase ainda de osteopenia. E exercício físico. Para esse cálcio entrar no osso, ele precisa da vitamina D e ele precisa ser ativado o osso através do músculo, que é exercício. O osso volta a ficar do jeito que estava antes. O osso melhora. Pode não chegar ao ponto que era antes, mas ele melhora. A gente tem, dentro da osteopenia, a gente tem um grau. A gente fala em desvio padrão. A gente teria que ter uma densitometria para mostrar isso. Então, vamos imaginar aqui na minha mão, no ponto anterior aqui, eu tenho 1 grau de osteopenia e aqui eu tenho um grau pior. Então eu posso elevar isso. Então eu posso ter uma melhora na densitometria óssea. E melhora na densitometria óssea significa menos risco de fratura. Vamos demonstrar isso. Vamos colocar uma foto aí. Vamos ver se a gente consegue mostrar para o pessoal o que seria um osso com osteoporose ou osteopenia. Isso daí, doutor, do lado esquerdo é o quê? É normal? Do lado esquerdo, o osso normal, né? A gente vê as trabéculas ósseas como são muito mais intensas. A densidade é maior, a arquitetura do osso é muito melhor. E do outro lado, olha como o próprio nome fala, o osso é poroso. A gente vê que as trabéculas ósseas são muito menores. As trabéculas é aquele espaço entre os buraquinhos ali. Então as trabéculas ósseas são muito menores, o osso fica muito mais poroso e muito mais fácil de ter uma fratura. E ali já está com uma fratura? Ali já tem uma fratura. E o osso, depois que fraturou, não regenera mais? Não, a gente tem que tratar essa fratura, e no caso provavelmente é um tratamento cirúrgico da fratura e tratar a osteoporose. Não adianta só tratar a fratura, nós temos que tratar a osteoporose. Esse osso vai consolidar, né, ele vai cicatrizar, vamos chamar assim, mas precisamos tratar a osteoporose para evitar novas fraturas. Hoje nós temos tratamentos medicamentosos, além de cálcio, vitamina D, exercício físico, tratamentos medicamentosos que reduzem em média 40% do risco de fratura, e nós temos um tratamento específico que chega a reduzir 90% o risco de novas fraturas. Olha, que é muito importante. Achei interessante o doutor José falar disso, que tem que tratar a osteoporose, além de tratar a possível fratura. Imagina, né? Para tratar uma fratura você tem que colocar pino. Vai colocar pino num osso poroso, é como se colocasse pino numa areia. Mas ele absorve, ele faz a cicatrização nesse osso com mais dificuldade, mas ele faz a cicatrização, forma novo osso ali. Né? Então, mas a gente ainda tem que estimular para não ter novas fraturas. Então é importante o tratamento da osteoporose antes de ter uma fratura, é o ideal. Antes de ter a osteoporose, melhor ainda. Mas mesmo depois de uma osteoporose estabelecida com fratura, o nosso objetivo é evitar novas fraturas. Então, pode fazer exercício para prevenir e para tratar. Está com osteoporose, né? Desculpa para não sair caminhando, fazendo só musculação, não. Muito pelo contrário, tem que fazer. Tem que fazer. E não, lembrar aqui, queria dar uma chamada, que a osteoporose, exceto quando a gente tem uma fratura, a osteoporose é uma doença silenciosa. Osteoporose não dói. Se a gente está tendo dor na coluna, em algum outro lugar do corpo, numa articulação, não é por causa da osteoporose. A osteoporose só dói quando eu tenho fratura. Ela é uma doença silenciosa, assintomática, e nas pessoas que têm risco, como mulheres e pele clara, na pós-menopausa, a gente tem que submeter essa paciente a uma densitometria óssea, como já foi citado, para fazer o diagnóstico. Não espere ter uma fratura para fazer o diagnóstico. Vamos correr antes da vaca ir pro brejo. Entendeu? Então, cuide da sua saúde, tá bom? Vitamina D através do sol, nos horários que o doutor já falou, até às 10 da manhã, que é o momento de maior captação. Exercício físico resistido, ou seja, musculaçãozinha e cálcio. Beber cálcio, minha gente. Procure o seu médico para sempre te orientar e você não sofrer com isso, tá bom? Certo, doutor? Combinado. Até terça que vem, querido. Obrigada.